Em mais um evento do Grupo Ciência Viva, trazemos para você um bate-papo com o assunto da doença matemática e estatística, o que aprendemos com o coronavírus. Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, a Raquel, o nome dela é Raquel Martins Lana, né? Ela é bióloga, ela se formou na UFOP, né? A graduação dela, ela é mestre também pela UFOP em Ecologia de Biomas Tropicais e ela depois seguiu um caminho um pouquinho diferente, que já estava no sangue dela, indo para a epidemiologia em saúde pública lá pela Fiocruz, onde ela fez o doutorado dela e onde ela fincou raízes lá, né, Raquel? E onde ela atualmente faz o pós-doc dela no programa de computação científica lá da Fiocruz, e ela vai trazer para a gente hoje um pouquinho a respeito do trabalho dela com o tema da doença matemática e estatística, o que aprendemos com o coronavírus. Então, a palavra é com você, Raquel. Bom, gente, primeiro, bom dia, né? Todo mundo aqui em pleno sábado, me sinto honrada, né, de estar aqui com vocês. Na verdade, esse convite para mim foi um prazer, né? Primeiro porque Maíra é uma pessoa extremamente especial na minha vida, né? E é dessas pessoas que a gente conhece e logo de cara, assim, sabe? Já é paixão à primeira vista. Então, a nossa amizade foi assim, já paixão à primeira vista mesmo. Fala pouco, né? Não, eu também, nós duas juntas é uma coisa maluca, as duas falando ao mesmo tempo sem parar. E é uma pessoa também que, além da amizade, eu admiro muito o trabalho, a trajetória dela, né? A gente já teve o prazer de trabalhar juntas mesmo em pesquisa, né? E trocamos muito também sobre docência, né? Ela é uma pessoa que, quando eu fui dar a minha primeira aula, eu fui professora substituta na UNB, né? Recentemente, e aí eu estava morrendo de medo, né? De dar essa aula e tal. E aí eu conversei com a Maíra e ela me disse assim: Raquel, vai, mas não vá pensando com a expectativa de que você vai conseguir agradar todo mundo e mudar, né, a vida de todo mundo. Não vá com essa expectativa que você vai se frustrar. Mas pense que se você conseguir mudar a vida de pelo menos um aluno, isso já é algo extremamente gratificante, isso já é maravilhoso e já vai valer a pena, né? Qualquer minuto de aula, qualquer dia de aula que você dê na sua vida. E essa frase dela, né, realmente me ajudou muito e me fez ser uma pessoa muito feliz, né? E foi ela que trouxe isso para mim. Então, qualquer convite, qualquer coisa que Maíra me peça, meu filho, eu não tenho nenhuma vez em aceitar, entendeu? Porque, de fato, acho que somos uma boa dupla aí de biólogas, amigas e pesquisadoras e professoras. E quando eu vi também o público que seria, eu fiquei mais feliz ainda. Por quê? Né? Porque há alguns anos, eu decidi, né, que eu queria levar a ciência para a população. E onde eu estou contando essas coisas todas antes de falar de Covid, porque eu acho que é importante trazer um pouco desse contexto, né? E, bom, foi em 2015 que eu decidi, de um jeito mais formal, a fazer isso, porque foi quando eu aprendi num congresso, era um congresso voltado para áreas protegidas, né, áreas de conservação no Brasil, e nesse congresso tinha um tema que era a saúde nesse tipo de região, né? E como eu trabalhei com áreas protegidas também, no caso, era pesquisando mais sobre malária naquela época. Eu ainda continuo trabalhando bastante com malária também. Aí eu decidi ir nesse congresso. E nesse congresso eu mostrei, né, uma parte do meu trabalho, que acontecia no Parque Nacional Serra do Divisor, no noroeste do Acre, na região mais setentrional do Brasil. E aí lá, né, essa área já é uma área que as pessoas já têm muito essa cultura de
levar mais, né, informação para a população, né? Por exemplo, eles sempre voltam com retorno dos resultados da pesquisa, e foi lá que eu aprendi isso. E aí, então, eu decidi incorporar isso no meu doutorado e mais a fundo, recentemente também, por causa da Covid, eu decidi mais e mais ainda tentar participar o quanto possível de lives e de entrevistas e de bate-papos, porque eu acho que essa é a forma, uma das formas que a gente pode tentar chegar em todos, né? Porque a ciência, ela está muito atrasada quando a gente trata de informação, né, para todos, né? Eu acho que por que é tão importante a gente conversar um pouco sobre essas ferramentas, né? Porque a gente viu muito esse assunto entrar em alta, né? E, na verdade, a gente que trabalha com isso sempre tentou trazer um pouco mais disso, mas, em geral, ficava sempre ali em escanteio. E aí a Covid vem, traz essa avalanche de questões para a gente, né? Eu, como epidemiologista, nunca esperei vivenciar de fato uma emergência de doença desse jeito. Então, eu, como epidemiologista, isso está sendo um laboratório, né, para mim. Do ponto de vista profissional, é um ganho enorme para mim vivenciar isso e trabalhar diretamente com isso. Óbvio que eu não queria que isso acontecesse, né? Ninguém queria, mas eu estou aprendendo muito com o que está acontecendo agora e tendo essa oportunidade de ver as ferramentas que eu uso no meu trabalho agora em pauta a todo momento, né? E aí em pauta também tem o lado bom, mas também tem o lado complicado. E aí a gente viu aí muitos trabalhos concluindo, resultados interpretando algumas coisas e aplicando direto aqui para o Brasil, sem pensar muito no nosso contexto. Então, também está sendo muito difícil para a gente lidar com esse tipo de informação, né? Porque, às vezes, eles geram conclusões que são extrapoladas e que precisam de mais contexto, né? Então, é um pouquinho disso que eu quero falar também hoje, né? E acho que para a gente entender um pouco mais dessas ferramentas, a gente precisa entender um pouquinho sobre um tema que se chama história natural da doença, né? Então, a história natural da doença, como eu já tinha falado, é o curso dessa doença desde o início até o seu fim, né? Aí aqui considerando que a gente não tem nenhuma intervenção, não tem nada que mude esse curso. E o que é o curso, né, de uma doença? Bom, primeiro, a gente tem a população suscetível, né? O que é isso? São as pessoas que podem ter a doença, né? Elas estão ali, elas não têm nenhuma imunidade àquela doença, elas, né, tem doenças, né, que você pegou a doença, aí depois que você pegou, você fica imune, né? Por exemplo, sarampo, né, uma delas, a dengue, dependendo, dengue do tipo 1, né? Se você já teve dengue do tipo 1, depois você não pode mais ter dengue do tipo 1. Né? Então, se você pegou uma vez, você está imune. Significa o quê? Você não é mais suscetível à dengue do tipo 1, né? Mas vamos aqui considerar que ninguém pegou, né? A dengue do tipo 1, né? Ou ninguém pegou Covid, no caso. Eu não peguei Covid, então eu posso pegar Covid. Mas aí, né, Covid, a gente tem que ter um cuidado, porque a gente ainda não sabe como é que acontece isso, né? A gente ainda não tem certeza se pegou uma vez, está imune, né? A gente já está vendo estudo de reinfecção, né? Quando a gente pensa em influenza, né? Influenza você pode pegar outras vezes. Por quê? Porque não confere imunidade, o vírus tem mutação, ele vai mudando e você pode pegar de novo, né? Então, mas vamos considerar aqui que, né, eu, Raquel, estou suscetível à doença X, né? Maíra está suscetível também à doença X, né?
Todo mundo que está aqui na live, a população que está aqui na live está suscetível à doença X. Então, a gente pode pegar essa doença, porque a gente não tem vacina, né? Ninguém nunca pegou e por aí vai. Ok, né? Eu estou suscetível, mas se eu não tiver aquela doença, aquele patógeno circulando ali, ok, eu vou continuar suscetível e não vou pegar, né? Ou seja, não fui exposta àquela doença. Mas vamos supor que aquela doença chegou, né, ali, naquele lugar, naquele espaço geográfico. Então, temos as suscetíveis, temos a doença, ou seja, estamos expostos àquela doença, né? No momento que eu estou exposto àquela doença, eu posso me infectar ou não, né? Não necessariamente eu vou me infectar, mas fui exposto. À medida que eu fui exposto, eu tenho ali uma chance, uma probabilidade de ficar infectado, né? E mudar, então, para um outro estágio, né? E aí, nisso, a gente tem esses chamados período de incubação, período de latência, período infeccioso, período... Tem o assintomático, tem o sintomático, tem a doença subclínica, a doença clínica, né? Então, a gente tem vários estágios nesse curso, né? E cada pedacinho desse curso tem um tempo estimado, né? Que varia um pouquinho, dependendo da doença, né? E também existem várias formas disso acontecer, porque uma coisa é a gente ter um padrão que está ali na população, né? Então, aí a gente tem, em média, na população, o tempo de incubação daquela doença acontece de 7 a 14 dias. Né? Isso, tempo de incubação é o quê? Fui exposta ao patógeno, eu vou demorar um tempinho para aquilo acontecer. Né? Não é, ele entrou no meu organismo, não quer dizer que imediatamente eu estarei infectado. Infeccioso, né? Que a gente fala. Infectado eu tô porque ele conseguiu, né, me infectar, chegar até mim. Infeccioso é outra história, né? Quando eu começo a manifestar a doença, eu já estou doente, posso até transmitir para outras pessoas, né? Então a gente tem todo esse curso acontecendo. Ah, eu fiquei infeccioso. Mas eu posso estar infeccioso e não ter sintoma, né? E a gente tem escutado muito falar sobre essa coisa de assintomático, sintomático, né? Então, os assintomáticos são bem importantes aí, porque se você não fica doente, logo você vai continuar fazendo tudo que você faz, né? Você não vai ter febre, dependendo da doença tem febre, não vai ficar prostrado, né? Não vai acontecer nada que te deixe inapto, né? Inepto ali. Você não vai continuar fazendo tudo do mesmo jeito e você pode também transmitir mais, né? Mas ok, fiquei doente e aí o que acontece, né? Eu vou ter que buscar pelo diagnóstico. Fui diagnosticado, eu tenho tratamento. Fui tratado, eu posso me recuperar, né? Dependendo da doença, você pode ficar imune e aí pronto, né? Você não vai voltar lá para o suscetível mais. Ou dependendo da doença, você vai continuar infectado para sempre. Mas existem formas de controlar e você não transmitir mais. Ou você controla somente a manifestação da doença, né? Que são sintomas, mas continua transmitindo. Ou, no último, né? A parte pior de tudo, você pode chegar ao óbito. Então, a gente tem muita coisa acontecendo no curso de uma doença, né? E dentro desse curso da doença, você tem várias formas de intervir na doença. Aí você já está alterando a história natural da doença, né? E isso é bem interessante quando a gente está conversando, principalmente, dessa parte do uso dos modelos, né? Para a gente tentar entender como é que acontece essa doença, para a gente tentar entender como as intervenções podem funcionar ou impactar no curso natural daquela doença, né? Mas por que eu estou falando desse esqueminha? Porque esse esqueminha está diretamente ligado a essa parte de modelagem matemática, né? Porque de uma forma bem geral, muitas vezes a gente está modelando isso, né? Imagino que vocês devam ter escutado
sobre o modelo SIR, né, ou SIR, né? Eu vou descompartilhar aqui e voltar, peraí. Bom, voltei. Então, eu acredito, né, que muitos de vocês devam ter escutado um pouquinho desses modelos, né? E esses modelos, eles são baseados na história natural da doença, né? Então, por que a gente precisa conhecer? Para a gente modelar uma doença, entender como ela acontece, a gente tem que saber o curso dela, né? E aí é que vem o problema na Covid. Por quê? Porque a gente pouco conhecia da Covid, né? E nisso, né, vários grupos começaram a usar esses modelos, os modelos CIRS e suas variações, porque eles podem ser bem... O CIR é o mais comum de todos, né? Foi um dos primeiros, foi o primeirão a surgir, isso ainda no século XIX, né, que começam as sementes desses modelos, né. Aí no século XX, início do século XX, com um pesquisador chamado Ronald Ross, ele é muito importante para a malária, porque ele que descobre o plasmodium, né, como um agente etiológico, agente causador da malária, e o Ronald Ross também que começa as sementes aí desse modelo, não foi ele, na verdade, mas ele começa a trazer mais essa modelagem, e aí depois um pouquinho mais para frente tem o McKendrick, que traz isso também, e começa a formalizar mais esses modelos. E aí, hoje, a gente continua trabalhando muito com esses modelos, então a gente tem muitas variações deles também, né? E o que esses modelos são, né? Eles são modelos que trazem o comportamento médio de uma população, né? Então, quando você pega essa ferramenta, né, aplica, e dependendo da resolução espacial, da resolução temporal, você tira algumas conclusões, principalmente para um país como o Brasil, que é extremamente diverso, heterogêneo, em termos de território, em termos de população, em termos de organização de sistema de saúde, né? E ocupação da terra, e por aí vai. E acesso no sentido rodoviário, hidroviário, aéreo, né? É bem complicado. E bem complicado porque a gente ali no início, a gente não sabia muita coisa da Covid, né? E ainda não sabemos. Por exemplo, a gente ainda não sabe como é que funciona de fato a imunidade. Quanto tempo ficamos imune, né, se tivermos Covid? Como é que isso acontece? Como é que isso funciona, né? Então, a gente ainda não sabe. Então, como é que a gente vai determinar no nosso modelinho CIR de COVID aquele compartimento que é o R, o SIR, suscetível, infectado, recuperado? A gente fica quanto tempo no compartimento de recuperado? Quanto tempo a gente fica imune, fica ali para sempre ou não? Ou quanto tempo depois que a gente vai voltar a ser suscetível? Voltei a ser suscetível? Será que eu tenho a mesma chance de pegar do que quem nunca teve? Não sei, né? Porque tem algumas doenças que você tem a chamada imunidade gradual. À medida que você vai pegando aquela doença, se expondo, se expondo, se expondo, você vai adquirindo uma imunidade. Aí chega um momento que você tem a imunidade clínica, ou seja, você infecta, mas você não manifesta mais. Chega um momento que você não se infecta mais. Mas a gente sabe isso para a Covid? Não, a gente não sabe. Inclusive, a gente não sabe isso para várias doenças, né? Normalmente, a gente tem informação média daqui. E aí, a gente não sabe ainda, né, ao certo, essa taxa, né? Quando uma pessoa, quantas pessoas... Se eu estou doente, quantas pessoas eu posso infectar? A gente ainda não tem certeza absoluta disso. A gente ainda não tem certeza desses números. A gente tem uma informação que a gente acredita que possa ser aquela informação. Mas se a gente for pensar, Covid é fim de dezembro do ano passado, né? A gente tem mais ou menos aí 10 meses de Covid no mundo. No Brasil, a gente tem em torno de 7 meses, mais ou menos. Então, a gente sabe muito pouco.
né? A gente não tem um ano completo da doença ainda. A gente não passou um ciclo completo, a gente não teve nem as estações de inverno e verão completas ainda com Covid. Né? Por que eu estou falando de estação? É uma doença que pode ter uma sazonalidade, né? Pode ter uma influência aí, né? Uma gripe, uma síndrome respiratória, né? Muitas síndromes respiratórias têm a influência das estações, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essas ferramentas, porque principalmente quando a gente sabe pouquíssimo ainda daquela doença. O Raquel, te interrompendo, tem uma coisa fundamental ainda que eu acho, né, que é importante a gente falar, que eu acho que manda demais aí no trabalho que vocês têm feito, que é a ausência de... que é a ausência do teste, assim, você ter certeza que você está testando igualmente toda a população, em todas as cidades. Então, a gente, por exemplo, né, você tem cidades interior que pessoas estão tendo sintomas e está sendo considerado uma gripe. Sim. Enquanto, às vezes, aqui em BH, todas essas pessoas, né, BH e região, todas essas pessoas foram testadas. Ou, às vezes, não, porque ele simplesmente não teve teste suficiente. Sim. E aí você não sabe qual que é a proporção da população que foi realmente exposta à doença, para você saber quanto está dentro de cada componente lá do modelo, né, que é uma grande dificuldade. E aí você traz um ponto super importante, porque não é somente o modelo em si, a ferramenta em si, né, o método em si. Tem a ver também com como você alimenta essa ferramenta, né? E aí vem a história dos dados, né? Inclusive, por isso que no nosso grupo a gente está trabalhando mais com síndrome respiratória aguda grave. Por quê? Porque síndrome respiratória aguda grave são os dados dos casos graves, né? Dos hospitalizados. E esses dados, a gente tem a testagem acontecendo ali, sistemática, que é diferente quando se a gente for pegar COVID e trabalhar com casos, né, não com casos graves, trabalhar com casos no geral, aí entra muito no que Maíra está falando. A gente não tem como, né, dizer o número de casos que a gente teve, exatamente, porque a gente não tem a testagem em massa, né? A gente também tem essa coisa da janela dos testes, né? Tem alguns testes que, se não for feito direitinho no tempo que ele precisa, vai dar falso negativo, vai dar falso positivo, por aí vai. Né? A gente tem também a eficácia dos testes. Quando a gente pega principalmente teste rápido, que é um pouquinho mais problemático, a gente tem aí uma porcentagem de resultado que é falso. Então, como é que a gente garante isso? Né? Aí vem outras histórias nisso aí, tem o uso de métodos para corrigir isso, mas para a gente conseguir corrigir essa informação, a gente precisa conhecer também melhor a eficácia deles, e nem todos a gente sabe direitinho essa eficácia ainda. Então, a gente entra no mundo das incertezas. E o problema não é a incerteza em si, é a conclusão que a gente tira daquilo sem atribuir, sem falar daquela incerteza. E aí a gente sai dizendo um monte de coisa por aí, concluindo. E aí a gente viu que, tal dia teremos o pico da doença. A gente escutou muito isso, né? Como assim? Aí, toda vez que eu via isso, eu falava assim, nossa, mas como que essa pessoa, como é que esse grupo, ou esse pesquisador, ou, né, seja lá quem for, pode afirmar que aquele dia vai ser o dia do pico? Para mim, nunca ficou claro como fazer isso. Tanto é que no nosso grupo a gente optou por não fazer esse tipo de trabalho, porque a gente entende que para fazer, primeiro que acho que para qualquer doença, né? Você virar e marcar o dia do pico é impossível, né? Você pode dizer mais ou menos ali a época que se espera que aquilo aconteça, né? Mas, até para dizer isso, você tem que conhecer melhor a doença. E Covid, a gente não tinha nada em mãos para poder dizer isso, né? A gente
especulava, imaginava, por ser uma doença, uma síndrome respiratória, a gente imaginava que tivesse influência, né, da estação, que talvez no inverno pudesse aumentar, né, mas também não era nada certo, né. Então, acho que essa coisa da produção dos dados e da informação para a gente alimentar os métodos que a gente está usando, as ferramentas que a gente está usando, isso também é muito importante. Existe todo um fluxo para isso acontecer, né? E quando a gente está em epidemia, esse fluxo é afetado, porque a gente precisa gerar a informação o mais rápido possível, precisa correr com aquilo, e nem sempre tudo fica muito bem, como é que eu posso dizer, preenchido na informação, né? Nem sempre a gente consegue investigar aquele caso muito bem, nem sempre a gente consegue confirmar que de verdade aquilo foi Covid, né? Ou foi uma doença qualquer, né? Aí o que acontece? O caso é notificado, né? Porque como é que é esse fluxo de informação? Como é que ele acontece? Tô com suspeita, procura assistência. Procurei assistência, aí eu vou passar pela triagem lá. Ok, tô mesmo com suspeita da doença. Aí tem as doenças de notificação compulsória, né? Quando é uma doença de notificação compulsória, significa que é obrigatório notificar para o sistema de saúde. Estou notificado, mas lá dentro do sistema eu estou como caso suspeito. Aí o que teria que acontecer nesse processo? Fazer o exame. Fiz o exame, resultado do exame, confirmado ou descartado. Pode ter um inconclusivo também. Ok, fechamento do caso. Confirmado ou não, descartado ou não, né? Esse seria o fluxo comum, mais esperado. Mas numa situação de epidemia, que o sistema fica completamente inchado, cheio, né, não dá conta de atender tudo, muitas vezes o exame não é realizado. Aí a gente começa a pensar nas estratégias. Como o sistema vai trabalhar com isso? Olha, a gente não está dando conta, é muita coisa, é muita gente, não tem material suficiente, não tem exame suficiente. Como é que nós vamos fazer? Vamos testar casos graves, né? Vamos optar, neste caso, por casos graves, porque a gente precisa saber como é que vai intervir nesse caso, como é que vai agir. Então, muitas vezes acontece isso, quando a gente está em epidemia, né? Então, às vezes a gente pega um boletim epidemiológico, né? O de dengue é o mais comum, né? Que a gente já conhece há mais tempo. Aí a gente vê lá no gráfico de série temporal, né? Casos suspeitos, casos confirmados, casos totais, casos em investigação. Por quê? Porque é interessante a gente saber do que nós estamos falando aqui, né? Então, na Covid isso também está acontecendo. E a gente não consegue, nos casos notificados, confirmar tudo. Então, muitas vezes, a gente precisa entender que parte daquilo não é Covid, né? Parte daquilo é Covid, mas a gente não vai ter certeza. E parte a gente tem certeza. E o que a gente tem certeza, em sua maioria, são os casos graves, que foi uma estratégia adotada para conseguir atender né, naquele momento, o que a gente tinha em mãos. Era o que a gente tinha em mãos, era conseguir fazer isso. E, na verdade, gente, eu também vi muitos comentários sobre isso, muita gente, nossa, mas aqui no Brasil não testa, não sei mais o quê. Gente, nenhum país em epidemia consegue testar todo mundo. É muito difícil, isso é praticamente impossível. Aí, quando você pensa no Brasil, tamanho do nosso país, é um país continental, né, de proporções continentais. Aí, quando você pensa nisso por região, a gente tem regiões que o acesso a algumas populações é bem difícil. Então, assim, não é muito complicado testar tudo mesmo, né? E é muito importante, acho que a gente discutir todas essas dimensões da informação, né? Para a gente pensar na matemática e na estatística da coisa, né? Do que a gente está pensando na ferramenta e o que alimenta aquela ferramenta. E o que a gente vai concluir disso, né? Então, por isso que eu queria contar um pouquinho para vocês como é que é essa história da doença
as ferramentas que a gente tem envolvidas naquilo e como é que isso pode ser usado, né? E aí vem aquela pergunta, né? Que a gente está sempre recebendo essa pergunta. Ah, mas qual que é a previsão de acabar a epidemia? A previsão... E aí a gente, olha, não estamos fazendo previsão. Nós optamos por não utilizar modelos que fazem previsão. E por isso, porque a gente ainda não conhece, a gente não tem nenhum ciclo completo dessa doença para saber como é que ela se comporta no tempo, no espaço, né, com as estações. Então, a gente não está fazendo esse tipo de modelagem por termos a consciência de que ainda sabemos bem pouco, né? Mesmo das doenças que a gente sabe mais, muitas vezes é difícil a gente fazer a previsão. A gente consegue saber mais ou menos o que esperar naquele ano daquela doença. Aí vou dar um exemplo bem próximo, né, nosso, a própria influenza H1N1. H1N1, a gente já tem uma série histórica que vem de 2009, que foi quando teve a primeira epidemia. Aí, então a gente já tem aí quase 11 anos de H1N1. Então, a gente já sabe mais ou menos como é que vai acontecendo ao longo dos anos. E a gente sabe que mais ou menos ali para abril, a gente começa a ter uma alta nos casos. Aí, quando chega ali para junho, a gente tem o pico, né? Aí tem alguns anos que a gente tem a epidemia mais forte, né? E em alguns anos isso é um pouco mais leve, muda um pouquinho. Mas, por exemplo, esse ano a gente teve uma coisa diferente com a influenza, né? Ela começou a ter um aumento no início do ano. Em fevereiro ali a gente já estava tendo um aumento. Eu vou até compartilhar com vocês mais um pouquinho aqui uma tabela, rapidinho, para vocês verem. Aqui. Aqui é uma tabela de síndrome respiratória aguda grave para influenza, tá? Isso aqui não é tabela de casos de influenza, é só para casos graves de influenza. Então, a gente tem essa série aqui, de 2009 até o que a gente tem de 2020, e a gente tem até semana epidemiológica 35. Então, se a gente for ver, né, lá, esse ano já começou, olha só, o início do ano já começou tendo mais casos graves, no caso, de influenza, o que não era esperado, né, para essa época do ano. Então, ali para fim de janeiro, já começou um alerta, ó, tá diferente dos outros anos, se a gente for comparar, né. 2009 é quando começa, então a gente ainda não tem o registro, né? Começa mais pro meio da série aqui. Só aqui em 2010 a gente tem, né, um tantinho, e o restante a gente tem poucos casos nessa época do ano, que era o esperado. Então já começa um alerta. Quando a gente chega ali lá pela semana 6 e 7, epidemiológica, que é mais ou menos fim de fevereiro, por aí, não sei se eu estou fazendo a conta certa, mas acho que é fim de fevereiro. A gente tem casos bem fora do esperado para essa época do ano. E isso vai crescendo. Então a gente já começa, olha, tá complicado, né? E a gente já sabia também que no hemisfério norte tinha tido um aumento de casos graves. Então a gente já estava esperando que isso fosse acontecer esse ano, mas a gente não esperava que fosse logo no início do ano. A gente esperava que fosse lá para abril, né? E não em fevereiro. Aí quando a gente chega aqui, meados de, acho que aqui é mais ou menos fim de março, início de abril, mais ou menos, a gente já tinha excedido o patamar de casos graves de influenza, e era muito preocupante isso. Por quê? Porque a gente estava tendo epidemia de Covid também. E como é que a gente ia fazer, né, com duas epidemias de casos graves? Nosso sistema ia ficar completamente, né, afogado aí nessa história. Mas uma coisa diferente começou a acontecer, né? Começa uma queda brusca lá para o fim de abril, que a gente não esperava por ela.
E isso foi caindo, 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 caindo. E agora a gente está tendo uma queda de casos de graves de influenza fora não tem precedentes para isso, bem fora do esperado, tá? Então, assim, já pegando um outro gancho, né? O que aconteceu? Né? Bom, já aconteceu tudo diferente e a gente já sabia que estava acontecendo diferente, por quê? Porque a gente tem uma série histórica, um padrão mais ou menos acontecendo ali. 2016 foi um ano um pouquinho diferente também, que a gente teve uma epidemia, mas de uma forma geral, né, a gente sabe mais ou menos como que a doença se comporta. E esse ano foi diferente. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Né? Então, a gente tem um monte de coisa acontecendo aí, né? Então, para influenza, por que para influenza a gente pode dizer que, em geral, a gente espera que lá para abril vai começar uma alta de casos? Porque a gente já tem uma série, um comportamento padrão. Para Covid, a gente não tem, né? Ainda. Aí, nesse caso da influenza, aconteceu diferente do esperado, com essa alta de casos no início do ano. E aí a gente achava que ia ter uma epidemia grande, que ia coincidir com o Covid, colapsar nosso sistema de saúde. E ficou todo mundo, né, desesperado. Começa um incentivo, um aumento na campanha de vacinação, inclusive, né? E além disso aconteceram outras coisas que alteraram o curso natural dessa doença, né? E o que foi que aconteceu, gente? Intervenção para o Covid, né? Que afetou também outras doenças respiratórias. Né? Então, a gente tem aí, além da intensificação da campanha de vacinação para influenza, para gripe, a gente tem as pessoas aderindo mais a isso também, a gente tem o uso de máscara, a gente tem o aumento, né, da higienização, a gente tem essa coisa da ventilação dos ambientes acontecendo ali ao mesmo tempo, que refletiu, então, na queda brusca de influenza e de outras síndromes respiratórias também. Né? Então, aí nesse caso a gente tem um cenário de intervenção que altera a história natural dessa doença, né? Que a gente espera que aconteça. Então, são cenários que muitas vezes a gente também usa a modelagem para estudar esses cenários. Né? A modelagem muitas vezes é aplicada para isso também. Né? Mas aí é preciso ser aplicada com os devidos cuidados. Então, acho que eu acabei falando de um monte de coisa de uma vez, já fui trazendo um monte de assunto de uma vez, pode ter ficado confuso. Mas aí vocês me contem se tiver pergunta, né, quiser perguntar mais alguma coisa, mais alguma curiosidade. Aí eu não sei, Maíra, porque era tanta coisa para falar, né? Nada, falou de um monte de coisa, mas trouxe para a gente muita informação, assim, de forma acessível. Eu acho que eu tinha até comentado com você, né, há pouco tempo, eu estava fazendo piada já, né, lá por volta de junho, eu falava assim, o pessoal lá da Secretaria de Saúde aí do Estado reagendou o pico da pandemia aí, ó, de Covid, reagendado, deve ter tido algum problema lá do evento, entendeu? Porque só podia ser, estavam achando que é show, que é alguma coisa assim, para falar em data, em nova data, marcando um dia certo, né? Faltava só colocar assim, né? Às 11 horas e 21 minutinhos, como morador malheirense aí gosta de falar. Mas a gente ficou bem confuso, né, com essas informações. Eu, no início, foi uma chuva de modelos. Eu não estava acostumada a ver tanta modelagem. E olha, né, que eu já estou mais habituada a ver, né, por causa, principalmente, do seu trabalho, mas eu não estava acostumada a ver tanta modelagem, de tanta, digamos, qualidade diferente, solta por aí. Então, o que eu fazia? Eu lia tudo que chegava eu estava lendo, e aí eu começava a ficar assim, não, gente, mas que coisa de doido isso daqui. Aí eu entrava no currículo Lattes, né, que para quem não sabe, a Lattes é uma plataforma que você tem os currículos dos pesquisadores brasileiros. E aí, às vezes, eu entrava lá, o cara não era da área, né? Os caras envolvidos naquela pesquisa, eles trabalhavam com coisas que não tinham absolutamente nada a ver com epidemiologia, com virologia, com nada, nada, nada. E o resultado que eles geravam simplesmente caía de paraquedas uma notícia e viralizava nas redes sociais. E aquilo era extremamente preocupante, porque eram, inclusive, resultados do tipo, não, já vamos poder sair isso lá em abril, nós já vamos poder sair do isolamento daqui 2 semanas. Ou então vai morrer todo mundo, aquela coisa, né? Ou um ou outro, 880. Nunca tinha um negócio assim, como é que eu posso dizer?
uma cautela na hora de expressar esse dado. Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente, porque eu acho que é fundamental, já que estamos falando, né, de acesso à ciência. Tem um dos pesquisadores que eu trabalho com ele, né, que eu gosto de uma fala dele, que é assim, você pode ter um modelo que é bom, mas se você utilizar dados que são muito ruins em termos de qualidade, ou que não são os dados correspondentes para comparar com aquele modelo, vai sair um negócio esquisito. Você pode ter dados que são muito bons, mas pode ter um modelo que não é adequado àquele problema, né? Também vai sair um negócio esquisito aí para a gente concluir, né? Então, assim, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Não quer dizer que esses modelos são ruins, não é isso. Quer dizer que eles não são adequados para o problema, ou para a escala geográfica, ou para os dados que estão sendo usados, né? Longe de mim dizer que o modelo de alguém é ruim, de um grupo é ruim, não é isso. Mas, às vezes, o objetivo que ele está sendo usado, ele não está se adequando àquele objetivo, não está se adequando àquela informação, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso. E principalmente quando a gente pensa em Brasil, acho que a gente tem que ter mais cuidado ainda. Porque eu pegar um modelo CIR, ajustar aos dados e dizer que é assim para o Brasil, sair concluindo um monte de coisa, sem considerar atraso de notificação da informação, sem considerar subnotificação, sem considerar nada disso, é bem complicado. Pegar um modelo desses, aplicar para o Brasil inteiro, como um todo, é mais complicado ainda. Porque, né, a gente tem aí, o norte do país, em termos de território, é imenso, mas em termos de população é bem menor do que o Sudeste, por exemplo, né? Em termos de ocupação do território, tem um padrão totalmente diferente do que o Sudeste, né? Em termos de distribuição de serviços de saúde, acesso a serviços de saúde, também é completamente diferente. Em termos de renda, de escolaridade, de cultura, e eu quero enfatizar cultura e modo de vida aqui também, é muito diferente. E quero enfatizar no sentido, não é nem pior nem melhor, é diferente. Isso tudo precisa ser levado em conta. Quando a gente está tratando de usar modelos, esses métodos, para estimar número de casos, número de óbitos, estimar quanto que vai acabar, isso tudo precisa ser levado em conta. E isso, muitas vezes, isso não aconteceu. E gerou o que a Maíra acabou de falar, né? Gerou expectativa. Eu acho que o maior problema é a expectativa que isso gerava na população, né? Porque o que é esse número para mim? Eu pego esse número, guardo ele ali, escrevo alguma coisa sobre ele, um artigo, sei lá, entendeu? Agora, para a população, gente, o que é isso para a população? Né? O impacto que isso causa na população que está ali vivenciando uma epidemia, desesperado com a situação, né? Muita gente aí sem poder trabalhar, crise econômica e tudo mais que a gente sabe que acontece, que está acontecendo. Você gera uma expectativa muito grande. E gera também a quebra de várias coisas boas que estavam acontecendo para prevenção da doença, né? Então, é muito difícil quando a gente toma como verdade absoluta o resultado de um trabalho que, às vezes, faltou a adequação ao objetivo e ao contexto. Então, o modelo em si, né, eu posso simplesmente usar aquilo como uma teoria. Agora, quando eu decido aplicar aquilo para um contexto que estamos vivendo, para qualquer contexto, a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque o modelo matemático, o modelo estatístico, né,
eles têm parâmetros, eles têm variáveis que os alimentam, que, né, fazem eles se comportar de um jeito ou de outro. E se isso não está ajustado para a nossa realidade, isso traz resultados que não condizem com ela também. Então, acho que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente trata disso, a gente trabalha com isso, precisa... Muitas vezes nos artigos tem, né, lá escrito a limitação, mas na hora que isso cai na mídia, nem sempre isso é levado em conta, aí viraliza, né, sem esse cuidado. Então, é esse tipo de coisa que eu acho importante a gente enfatizar, né? A gente viu muitos colegas pesquisadores que entendem muito da parte matemática em si, mas às vezes nunca tinha trabalhado com saúde, né, com doença, usava esse tipo de modelo, essa categoria de modelo para um problema, sei lá, eu vi muita gente às vezes que modelava ciclos naturais ou usava modelagem para mineração, sabe? Ela é usada para N assuntos. E muitas vezes a estrutura desses modelos, a matemática do modelo, pode ser parecida, né, com o que a gente está falando aqui agora. Só que se você não conhece a aplicação, logo isso pode gerar conclusões que não são muito legais, né? E, então é isso, né? Eu acho que você se aventurar nesse universo, tudo bem, desde que na hora que você vai gerar seus resultados e passar isso para outras pessoas, você precisa ter esse contexto muito bem feito, para a gente não ver o que andou acontecendo aí na Covid. Raquel, a Marisa até perguntou se você podia mostrar um modelo antes de eu cair. Eu pensei numa coisa, não sei se você tem fácil aí, porque eu acho que da maneira como você falou hoje, né, você colocou muito claramente que não é simples fazer esse tipo de trabalho, né, trabalhar com esse tipo de dados estatísticos, com esses modelos e gerar informações confiáveis. Mas o trabalho que vocês fizeram no início da pandemia, até chegou a ser colocado no site da Fiocruz, né, e tinha toda aquela publicação lá na página de vocês, lá do grupo, foi interessante porque eu acho que valeria a pena pelo menos mostrar o mapa para o pessoal conhecer um pouco disso, que foi um trabalho que mostrou como que era esperado o espalhamento da Covid no território nacional com base no deslocamento de pessoas. E aquilo, assim, foi fantástico, porque vocês conseguiram mostrar, né, com clareza o que era esperado e onde deveriam ser feitas medidas de contenção mesmo, né, da população doente, de fazer mais testagem, de limitar deslocamento, coisas que não foram feitas a tempo, claro, tinha N motivos, mas vocês conseguiram gerar uma previsão, digamos assim, né, você não gosta dessa palavra, mas uma previsão bem palpável. Eu acho que com aqueles mapas, assim, eu mostrei para um monte de gente, a gente tem que confiar nesse tipo de informação, não fica lendo qualquer coisa na internet, não, e tal. Olha, esse tipo de coisa que é realmente um trabalho confiável que está por aí publicado. Eu acho que valeria a pena ampliar aqui só para a galera ver os mapas. Acho que no próprio site tem, talvez até. Eu vou mostrar aqui, eu já peguei o artigo aqui. Bom, deixa eu compartilhar de novo. Aqui. Esse artigo, ele é um resumão dos nossos primeiros relatórios, né? O nosso site, se alguém quiser ver lá no site, só escrever MAVE, M-A-V-A-V-E, né? MAVE Fiocruz, que já acha rapidinho o site, aí lá tem os relatórios que a gente gerou em português e tem os artigos também. Tem uma outra coleção de artigos que a gente publicou no Caderno de Saúde Pública, trazendo perfil epidemiológico de casos graves, hospitalizados, essas coisas. Então, tem alguns textos de debate também que a gente publicou. Então, lá está bem acessível. Mas aqui é o resumão desses relatórios iniciais que a gente fez, né, para tentar ajudar um pouquinho. E nesses relatórios a gente considerou mobilidade, né, da população,
morbidade e vulnerabilidade social. Vulnerabilidade social tem a ver, né, com esses indicadores de renda, mortalidade, esperança de vida ao nascer, infraestrutura, né? Por exemplo, se tem luz elétrica, distribuição de água, esgotamento sanitário. E aqui a gente considera também essa parte da rede de, como é que fala? Aérea, conexão aérea, né? Então, a gente pegou dados, né, da ANAC e montou, né, essa rede aérea do país, e aí nisso a gente tem informação de fluxo de pessoas, então a gente sabe dessas cidades que tem aeroporto, de onde que sai mais gente, onde que chega mais gente, e isso é super importante na transmissão de uma doença como a Covid, por exemplo, que é uma doença de transmissão, né, de contato respiratório. Aí, com isso, a gente, usando, né, um modelo probabilístico, que considera essa informação, a gente estimou onde provavelmente teríamos mais casos acontecendo num determinado espaço de tempo. Então, começando aqui por São Paulo e Rio, a gente via isso se espalhando um pouco nas proximidades dessas regiões e onde a gente tinha as principais conexões via aérea. Só que aqui no Nordeste, no Norte, isso ficou um pouquinho, o modelo foi pior, né? Se comportou menos adequadamente, porque a gente não considerou a matriz hidroviária, que é onde grande parte do transporte desse fluxo acontece, né? Então, isso fica um pouquinho diferente. Aí aqui a gente tem esse mapa de vulnerabilidade. E aí é bem interessante, né, quando a gente vê isso se sobrepondo ao espalhamento da doença também, né, porque a gente tem uma diferença bem interessante entre as regiões em termos de vulnerabilidade social. E isso se mostrou importante, principalmente nessa questão de acesso dos leitos, né? Então, é algo importante de se considerar e de quando a gente for pensar também no espalhamento de qualquer doença, principalmente porque isso está muito relacionado à resolução, né, dessa doença, quando a gente pensa no acesso à saúde. Peraí, interromper aqui. Aí entra aquela parte, né, Raquel? Preparar o sistema de saúde para receber, que aí é a aplicação do dado, né? Para que serve um dado desse? Hoje a gente tem a questão econômica também, né? Abre, reabre, fecha, vai parar tudo, não vai, não só no Brasil, né? Todos os países do mundo utilizando disso. Mas eu acho que o principal lá no passado era entender onde era necessário reforçar o sistema de saúde, porque não ia ter leito suficiente com respirador para que todas as pessoas previstas, né, para adoecer, fossem adoecer. E às vezes em alguns lugares você tinha no privado, mas você não tinha no SUS. E a maior parte da população ia adoecer, que você já sabia que ia adoecer, ia depender do SUS. Sim. Então, foram dados fundamentais naquele período, né? Então, acho que vidas, muitas, milhares de vidas salvas, né? E interessante que, assim, esse trabalho, né, a gente fez lá no inicinho. A gente submeteu esse trabalho no início de abril. Mas ele só foi publicado agora em setembro. E aí foi interessante que ao longo do processo, né, de revisão, que demorou bastante, né, foi um problema, assim, era para ser um fast track, que a gente chama de Covid, mas isso não aconteceu, de fato. Mas o que a gente viu é que, na época que ele estava sendo publicado, a gente até a revista até pediu para a gente adicionar parágrafo discutindo isso, né? Será que acertamos, né? E aí a gente fala um pouquinho disso na discussão, que de fato ali naquele início a gente, baseado, né, na mobilidade da população, baseado no adensamento populacional,
onde chega mais gente, para onde vai mais gente, um pouco também na parte dessa vulnerabilidade social, a gente acerta relativamente bem onde a doença ia chegando primeiro, com essa ressalva que na região norte, né, a gente não considerou a conexão hidroviária, então isso aí realmente traz algumas falhas nisso aí, porque na região norte a gente teve um espalhamento muito rápido, e a gente não conseguiu ver isso, mas porque não consideramos, né, essa informação. Né? Então, a gente vê, de fato, a doença chegando primeiro nos lugares de maior adensamento populacional, que são as capitais, e de onde a gente tem as maiores conexões aéreas e também rodoviárias. Então, a gente vê isso acontecendo aí primeiro nas capitais e depois, gradativamente, a interiorização, né? Isso chegando mais em municípios secundários, né, de outras regiões, fora de região metropolitana, né, e mais para o interior. Então, foi interessante nesse sentido considerar esse tipo de informação aí. Tem uma outra pergunta aqui na verdade, uma colocação do Vinícius, com pergunta ao finalzinho aqui. Ele fala: temos lacunas enormes no que diz respeito à contaminação cruzada para animais silvestres. Estamos abrindo as unidades de conservação, estamos no escuro. Os órgãos ambientais não logram sequer discutir esse tema, né? A politização deteriorou o debate técnico-científico. O que você sabe a respeito? Você tem alguma informação recente aí de trabalhos disso? Eu também não sei dizer sobre a parte de infecção em animais, tá? Principalmente silvestres, né? E também continua sendo tudo muito recente. Mas, aproveitando o gancho, acho que vale a pena a gente falar rapidinho disso. Bom, eu gostei, né? Apesar de a gente não sabe muito sobre isso ainda, mas essa pergunta foi bem providencial pelo seguinte: os vírus, né, principalmente vírus respiratórios, a maioria desses vírus são de origem zoonótica, né, ou seja, vem de animais, né, e aí pula para a gente. Acho que se eu não me engano, cerca de 70% deles. E por que isso é importante da gente conversar? Né? E a gente precisa falar mais disso, inclusive. Porque a gente está vivendo um momento de intensificação, de aumento de degradação ambiental. Né? A gente, todo dia aí, a gente está vendo o que está acontecendo, principalmente nos últimos 2 anos, com a Amazônia, com o Pantanal, e com vários outros biomas e vários outros lugares no mundo. Principalmente aqui no Brasil, a gente está vendo um grande desmonte de toda a estrutura que a gente tem, e acho que eu posso dizer, em alguns casos tinha, de cuidado, né, com o nosso ambiente, de manutenção, fiscalização, preservação. A gente está vendo isso se acabar, né, mais e mais, e tanto é que a gente está tudo queimando aí, sem o menor controle, e assim, está sendo um trabalho muito árduo, né, está faltando investimento para isso. Então, a gente vê aí a degradação ambiental acontecendo pela monocultura, né, que está invadindo cada vez mais, né, os biomas aqui brasileiros. E o que isso traz para a gente? Traz um aumento e uma grande possibilidade, um aumento do encontro entre, né, animais silvestres, animais domésticos e a gente. E isso gera tudo que é necessário para acontecer o quê? Emergência de doença. Então, você tem ali um encontro, né, um complexo todo acontecendo, né? E você tem ali também esses animais silvestres perdendo seus hábitats e cada vez mais ficando na borda, né, que a gente fala. E quanto mais na borda, mais esse contato com outros animais, com a gente, e isso aí vai acontecendo um monte de fenômenos, e aí a gente começa a ver doença emergindo,
né? Por exemplo, né, a gente tem muitas doenças respiratórias, a maioria delas, os principais reservatórios são aves e os suínos. Então, a gente teve a gripe aviária, a gripe suína, né? Isso vem de onde? E o que está por trás disso, né? Quais os fenômenos ecológicos e evolutivos que acontecem para emergir doença, né? Então, é muito complicado quando a gente pensa nesse sentido, né? Eu acho que é essencial a gente falar mais de degradação ambiental e emergência de doenças. Isso é urgente, né? Isso precisa acontecer mais e mais no mundo. Temos iniciativas disso acontecer. Eu participo de um projeto chamado Simbiose, que é o Simbiose é o primeiro centro de síntese em pesquisa em biodiversidade do Brasil. E é o CNPq, né, que organiza o Simbiose. A gente tem um projeto lá no Simbiose aprovado e estamos trabalhando bastante com esse tipo de discussão. Inclusive, Covid não estava originalmente, mas agora entrou, né, para esse projeto, porque a gente precisa mais e mais conversar sobre isso, né, de entender melhor essa relação, entender melhor como é que isso acontece, entender melhor como a floresta em pé, como esses biomas existindo contribuem para a nossa saúde, né, contribui positivamente para a nossa saúde. E muitas vezes, e negativamente também, né? Como nós podemos influenciar nisso tudo, afinal de contas, somos os maiores modificadores, né? Deles, então é isso. Acho que essa mensagem eu não poderia, né, deixar de falar. E foi ótima essa pergunta ter aparecido, porque eu estava esquecendo de falar disso. Pois é, não, assim, mesmo que a gente conheça pouco do coronavírus, a gente sabe que se conhece pouco de um modo geral. Eu tive colegas de laboratório fazendo pesquisa desse tipo com dengue, por exemplo. A gente tem pouquíssimo. Ver se tem alguma coisa né, passando da área urbana com vetor para a área, né, de vegetação. A gente não tem então... a vigilância animal. A gente precisa começar a pensar num conceito de saúde única, né? Que é ter vigilância epidemiológica, ter vigilância animal. A gente precisa ter mais monitoramento do que está circulando nos animais. A gente pouco sabe disso. Eu fiz uma busca recente de arboviroses, para arbovírus em animais. Tem trabalhos antigos, assim. Trabalho recente, praticamente tem pouquíssima coisa. E a gente fala dengue, zika, chikungunya, mas existem muitas outras arboviroses, mas muitas outras. Maiara, urupuxa, é bastante coisa. E a gente não faz ideia do que está circulando por aí. Né? E às vezes a gente está falando aqui, né, pode dar impressão para quem não compreende bem, que, nossa, então agora eu vou ter que preocupar com um bicho lá do mato, né, também pegar o negócio e passar para mim, mas não é essa a ideia, porque quem trabalha com essa visão voltada mais para como que a doença está, né, em relação às áreas naturais, a gente sabe que as áreas naturais conservadas nos protegem da transmissão dessas doenças. Então, quando você vai degrada, você aumenta, por exemplo, a leishmaniose, a transmissão dela para as populações humanas ali próximas, está relacionado à malária, uma série de coisas, né? Então, a conservação dos ambientes naturais forma uma espécie de rede de proteção natural também para muitas doenças. E a gente não sabe se para todas, né? Talvez todas tenham algum tipo de relação. A gente não tem dimensão disso ainda, né? Mas o fato é que, à medida que o ambiente vai sendo mais e mais degradado, maior é o encontro de todos esses fatores juntos ali, de todos esses atores, e aumento de probabilidade, né, de emergência de doenças. Então, realmente é bem complicado quando a gente pensa nesse sentido, e a gente conhece pouco sobre isso. Pode comentar? Claro. A Denise até comentou aí no chat que a politização deteriorou o debate técnico-científico. E realmente é o que a gente está vivenciando nesse desmonte da área biológica, né, dos órgãos, né, e dos instrumentos políticos para poder proteger o meio ambiente. E o problema todo é que as pessoas não têm noção. Por exemplo, o Pantanal está queimando. As pessoas continuam normais em suas casas, assim, todo mundo muito triste, mas assim, a dimensão, como a informação ela é muito pouco... nós vivemos na sociedade brasileira, onde a educação tem tantas falhas, né?
que, por exemplo, até a questão dos rios, né, os vapores d'água da Amazônia são trilhões de litros d'água por dia, e isso mexe no clima do Brasil inteiro, no Sudeste, no Sul. Quer dizer, as pessoas pensam, cortou a floresta, ela vai regenerar, agora vão plantar de novo. A coisa fica menor, um tamanho menor, uma dimensão menor, e a gente que está na área, a gente fica tão apavorado, porque a gente sabe da questão do clima, essa questão do desmatamento, a gente sabe desse problema todo, das perdas, né, das relações ecossistêmicas ali, a questão da pandemia mesmo, quanto isso pode envolver em novas pandemias. Então, é extremamente assustador, é apavorante, e como que a gente está lidando com isso de uma forma assim, está queimando o Pantanal, está todo mundo assustado, mas assim, acho que tinha que ser muito mais forte a reação, entendeu? Tanto dos órgãos científicos, né? Tanto de nós que somos faz parte das ciências, como até mesmo assim, os próprios órgãos do governo, né? Nós temos aí uma militarização também, você tira uma pessoa que é especialista no assunto e coloca um militar no lugar, então assim, a situação é gravíssima, eu acho que o povo não acordou ainda, nós vamos colher esse fruto ainda azedo por um longo tempo, porque a natureza ela vai demorar 200, 300 anos para recuperar isso, e é triste demais, sabe? Eu estou assim, muito apavorada, mesmo. Eu também. Não vou mentir, não. A gente precisa, sim, tomar consciência. E nós, né, como cidadãos, tentar reivindicar mais e mais e mais e mais e mais. Muitas vezes a gente fica batendo nessa tecla, mas não adianta, mas não resolve. Gente, a gente precisa. A gente realmente precisa buscar mais essas reivindicações e lutar mais por isso, porque, de fato, é um desmonte enorme. Recuperar disso tudo pode levar muitos anos. Então, e o desmonte, isso tudo vem, né, com a desinformação. Por isso que eu acho tão importante a gente trazer mais a ciência, esse tipo de discussão, né, porque só assim que eu acho que a maioria das pessoas vão entender o que de fato está acontecendo. Por que a gente está fazendo isso? Qual é a importância disso? Onde que eu estou nisso aqui? Né? Qual que é o meu papel nisso? Porque, em geral, as pessoas têm uma visão de fora. Ninguém entende que está dentro daquilo. Né? Todo mundo acha que eu estou fora daquilo, entendeu? Eu não faço parte do Pantanal. Eu não faço parte da Amazônia. Exatamente. Tem nada a ver comigo? Tem sim. Entendeu? Mas isso não é uma coisa que a gente aprende, que a gente entende e que está ali, né, dentro da nossa concepção, né? E vem de outras coisas, bem além, né, dessa compartimentalização da educação, né? A gente não tem uma educação tão integrada, essa questão multidisciplinar, ela ainda né, ela precisa ser mais incentivada, precisa acontecer mais, essa coisa dos temas transversais, existe tudo isso dentro do plano pedagógico e tudo mais, mas ainda é algo que não é tão, de fato, incorporado. Tem um exemplo muito interessante disso, porque nos meus trabalhos com malária no Acre, a gente identificou o seguinte: nas escolas falava mais de dengue do que de malária. E a região é endêmica para malária, né? Tem uma região de alta transmissão, essa região que eu trabalhei lá no Acre, alta transmissão de malária. E dengue foi chegar lá, a primeira epidemia foi em 2014. Só que, assim, falava mais de dengue do que de malária, então, né, não tem um sentido. Por quê? Porque não se usava o contexto local, né? Se usava mais o contexto geral do país e não o local. Então, esse tipo de coisa é que a gente precisa repensar mais e buscar mais, né? Um exemplo bem simples e que eu vi, eu estive lá, né? Eu vivenciei isso e a gente identificou essa informação. Isso, a gente está até escrevendo um trabalho sobre isso, né, das oficinas que a gente realizou lá, que foi quando a gente identificou.
essas coisas. Então, é urgente, né? Não é só uma questão de desmonte ambiental, é desmonte na educação também, é um desmonte geral, que a gente não pode deixar, né, isso se perder. Então, é isso. Raquel, tem uma consideração e uma pergunta que eu queria colocar, que é o seguinte, com relação aos modelos, né? Então, a gente sabe da restrição quanto à aplicação dos modelos, adequação deles a determinadas situações, que tornam realmente, assim, muito complexo uma interpretação prevendo, assim, né, um nível grande de acerto, né, sobre as previsões que eles dão, né? Mas a minha pergunta é exatamente isso. Mesmo assim, né, eu gostaria que você considerasse o quanto que os modelos são importantes, né, o que para o planejamento, né, das ações durante uma pandemia e tal, e o quanto que a gente ficaria às cegas, vamos dizer assim, se a gente não tivesse nenhum modelo para poder exercitar. Bom, essa questão dos modelos, né, eu acho assim, pensando no Brasil, para a gente conseguir pensar um pouquinho nas diferenças que a gente tem aqui e usar esses modelos, então é interessante que a gente não tenha um modelo geral, né? A gente pode ter modelos sendo usados nas diferentes regiões, adequando à situação daquela região, né? Então, isso é uma coisa interessante para a gente pensar. O tipo de modelo também, né? Porque a gente tem várias categorias de modelo. Então, às vezes, repensar qual seria a melhor para o contexto do país, né? E não pensar nessa coisa de um modelo só, geral, para o país todo. Aí eu acho que quando a gente começa a tomar esses cuidados e ter essas ressalvas, a gente consegue, sim, usar os modelos para pensar em como atuar, né? Quando eu estava contando para vocês da história natural da doença, a gente tem ali, né, o suscetível, o infectado, o recuperado, né? E dentro de cada pedacinho desse curso, você tem formas de atuar. Aí é que entra a ideia de usar os modelos para a gente entender o impacto das minhas intervenções. E pensar assim, onde que é melhor eu atuar? Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma limitação de recurso. Eu tenho só X para investir e esse dinheiro, então, pensando nesse curso da doença, onde que é melhor eu investir? Então, acho que essa questão dos modelos, né, por mais, mesmo que ele não seja o melhor modelo, o mais adequado, permite a gente pensar um pouquinho nessa questão de onde atuar, como atuar, onde aplicar o que eu tenho, o que eu não, né? Então, eu acho que é muito legal quando a gente pensa nesse sentido, na criação de cenários para a gente pensar nessas políticas, né? Então, mesmo a gente não sabendo tanto da Covid, com alguns cuidados, a gente pode pensar nesses cenários, sim, né? Mas lembrando que daí vai depender muito do que a gente está querendo com aquele objetivo, aí a gente tem que escolher a melhor categoria de modelo e usar, né, eu gosto muito disso, né, dessa parte da modelagem para pensar em cenários de intervenção. Quando eu estou falando em intervenção para ou frear a transmissão da doença, ou intervenção no sentido, quanto mais, porque tem várias formas de frear a transmissão de doença, né? Uma delas é não deixar que as pessoas se infectem. Aí, nesse caso, a gente tem uso de máscara, distanciamento social, atuando ali para que o suscetível não vire infectado. Então, você está atuando no inicinho da cadeia de transmissão. Aí você tem, beleza, a pessoa está infectada. Então, vamos tratar. Então, eu estou ali tentando fazer com que aquela pessoa deixe de ficar infectada o mais rápido possível, deixe de transmitir o mais rápido possível, ou não transmita. Aí a gente também vai ter
isolamento, né? Nesse caso, nem é mais distanciamento, é ficar isolado, usar a máscara também, aumentar a higienização, tudo mais. Aí depois a gente tem aquelas pessoas que se recuperam e ok, outras pessoas que vão precisar de acompanhamento por causa de sequela, né? Então também é uma intervenção para mitigar as sequelas. Então a gente tem várias formas de atuar nessa cadeia. E o modelo é muito legal porque ele consegue ajudar a gente a pensar nas estratégias, né? E aí vem essa questão, né? A gente só tem que tomar muito cuidado com o tipo de informação que a gente está usando e a adequação desse modelo em termos de região, às vezes de estado, né? De condições, para a gente também, mesmo usando as incertezas, também não ficar tão incerto ao ponto de que aquelas minhas conclusões sejam muito ruins e eu vou acabar fazendo o uso delas e de uma forma que vai ficar muito fora da realidade. Então, não sei se eu respondi exatamente o que você perguntou, mas... Eu acho que é por aí mesmo. Acho que é por os aí. modelos são importantes para a gente poder prever os cenários e ir adequado, né, de acordo com o curso de uma doença, como você diz, é nova e desconhecida, né? E eles permitem a gente entender os impactos das nossas ações, das nossas intervenções. O ideal, é claro, né, que a gente consiga intervir em todo o curso, né? Mas nem sempre a gente consegue. A vacina, por exemplo, né? A vacina, ela pode atuar no suscetível e não deixar que a infecção o atinja. A vacina pode atuar na diminuição de casos graves, né? Por exemplo, a da influenza mesmo, né? Ela ajuda a diminuir a gravidade da doença. A vacina pode também impedir que a pessoa consiga transmitir. Aí a própria vacina também, né? Tem vários tipos de vacina e nem sempre a gente consegue. A melhor é aquela que não deixa nem infectar, né? E aquela que não deixa transmitir também, mas nem sempre a gente consegue. Então, esses modelos também são muito usados para esse tipo de intervenção, que a gente tem essa intervenção por vacina, intervenção por medidas... tem vários tipos de intervenção, né? Então, a modelagem é muito usada para isso, muito usada mesmo. E é muito importante, né? Mas aí a gente tem que ter os cuidados, né, nas interpretações. Acho que talvez eu pontuei muito, né, os cuidados que a gente tem que ter e talvez possa ter dado a impressão de que os modelos não são legais, mas eles são sim, os modelos são essenciais, tá? Essenciais. Até o meu comentário sobre isso é porque a gente vê reportagens e a gente vê comentários, tanto na imprensa como na rede social, de algumas pessoas, de alguns jornalistas e mesmo especialistas e tal, que começam a falar, a negar a importância dos modelos. Então, por isso, essa minha colocação. Não, a gente não pode negar de jeito nenhum. Inclusive, assim, tem vários trabalhos de sucesso e que realmente trouxeram muita informação, assim, né, para outras doenças, por exemplo, né, que a gente já tinha mais conhecimento. E, assim, tem muita coisa boa que foi feita pelo uso dos modelos, muita coisa mesmo, sabe? Então, existe uma vasta literatura sobre o uso desses modelos, né? Então, a gente não pode deixar de enfatizar isso, né? O que a gente precisa enfatizar temos os modelos, como vamos usá-los para o bem, né? Eu acho que mais isso. E não que alguém tenha tido má intenção, mas às vezes não teve o cuidado necessário, né? Ou o conhecimento necessário, né? Então, eu não quero de forma alguma negar a importância e o uso deles. Eu quero só trazer a necessidade do cuidado no uso deles, é isso. Isso, muito, muito, muito bem colocado. Obrigado, você Raquel. atendeu plenamente, assim, o que
a minha dúvida e até as minhas suposições, né, com relação a essa questão da modelagem. Que bom. Eu achei que, inclusive, foi muito sábia a sua posição de mostrar que você chegar aqui agora, defendendo o modelo, frente a uma pandemia, um vírus tão novo para a gente, seria irresponsável também, né? Então, eu achei que foi muito interessante você demonstrar isso, que estamos numa pandemia, que é algo novo, e que um modelo satisfatório talvez saia daqui a 2 anos, que nós já temos dados concretos do que realmente aconteceu, né? E isso também nos alerta para a questão da vacina, que estamos com muita pressa que ela saia. Temos até um grupo que não quer se vacinar, né? Mas como isso é complexo, né? Você ter essa pressa, pulando etapas. Então, se as pessoas querem, a gente vê que hoje querem me dar um modelo aí dessa doença, a gente está nessa ansiedade, e que a ciência ela se faz no tempo dela. É muito complexo. Como se a vacina fosse salvar e resolver tudo. Isso. Mas não é por aí. Então, porque se fosse por aí, não existia mais influenza. Se fosse por aí, não existia várias outras doenças. Né? É o conjunto de ações. E a questão da diversidade territorial e das diversidades, né? Sim. Como que isso também altera, né, esse processo. Então, assim, eu achei que foi fantástico, foi muito... trouxe muita informação para a gente, coerente, e gostei muito, tá? Parabéns. Obrigada. Fico muito feliz. Parabéns, obrigado também. Mais alguma pergunta aí, gente? Podemos encerrar? Como que a gente faz aí? Acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat, né? Deixa a Darwin trabalhar. Vinícius. Para quem quiser, né, eu uso bastante redes sociais para falar de trabalho, divulgar trabalho, conversar sobre o assunto. Então, eu tenho um Instagram, Kel Emilana, quem tiver interesse pode me adicionar. Estou sempre conversando um pouco sobre pesquisa, sobre docência e sobre qualquer coisa que me dê vontade. Sobre a vida em geral, então eu vivo publicando algumas coisas lá sobre isso também. Quem também quiser me adicionar, tiver interesse, sei lá, quiser bater um papo, conversar, tiver mais dúvida, estou à disposição. Tem meu e-mail também, que é raquelemilana@gmail.com. Então, fiquem à vontade, né? Estou sempre à disposição para conversar, né? Para estar por aqui com vocês também. Então, é isso. Estou muito feliz, muito satisfeita e de ter participado, né, desse grupo com vocês. Vocês estão de parabéns. Eu achei fantástico tudo isso que vocês estão fazendo. E eu espero que outras cidades, que outros lugares também, né, tenham esse tipo de atitude e que vocês continuem fazendo isso, perpetuem isso. E é muito bonito o envolvimento de vocês, né, com todas essas causas.